Renata diz a Augusto que acredita que isso seja verdade. Augusto diz que também acha que Arisson não mentiria, mas devem ter escondido isso dela, porque ela está no México. Renata agradece a Augusto por ter lhe dito tudo, mas não sabe o que dizer. Augusto diz sozinho: "Não tem outro jeito, Renata. Para você só ter olhos para mim, eu preciso apagar Jerônimo da sua vida." Adriana liga para Benjamin e o informa sobre o que aconteceu. Benjamin diz que seu filho está muito apaixonado por ela e entende o que ele deve estar sofrendo. Adriana diz que César a despreza e acredita que ele não queira mais saber nada dela. Adriana se preocupa com César por ele não ter chegado ao apartamento. Adriana diz a Julieta e Matias que César ainda não chegou em casa. Matias torce para não ter acontecido nada com César. Adriana diz que se tiver acontecido algo, se sentiria muito culpada. Julieta ressalta que Roberta estragou tudo. Renata toma água e deixa a taça à vista. Inês e Isidro observam a taça. Constança e Honório decidem voltar para casa e se despedem de todos. Inês pega a taça que Renata bebeu e a leva embora sem que ninguém veja. Renata liga para Carlos e afirma que já sabe que Jerônimo foi preso. Carlos pergunta como ela soube. Renata diz que isso não importa e questiona por que ninguém lhe disse a verdade. Carlos diz que Jerônimo quis assim, pois não queria que ela perdesse o casamento do pai. Renata critica por eles sempre esconderem as coisas dela. Carlos diz que Jerônimo está bem e, por desgraça, ficará 72 horas preso. Renata pede desculpas a Carlos e diz que entende porque eles esconderam dela, mas prefere sempre saber a verdade. Renata diz que quer seu marido livre e sem nenhuma acusação contra ele. Regina e Gonçalo pedem desculpas a Gema e Germano pelo que aconteceu. Germano diz que isso acontece nas melhores famílias, mas pedem a eles que não se afetem com isso que aconteceu. Germano pede para fazer uma ligação. Ele se afasta e encontra Roberta. O descarado diz que precisa voltar a vê-la. Roberta diz que se soubesse de César, jamais abriria a boca. Germano pede que ela não se sinta mal. Ele diz que não só compreende ela, como a admira. Regina diz a Gonçalo que é incrível como em um momento podem estar felizes e no seguinte momento, não. Ela lamenta por César. Gonçalo afirma que, infelizmente, a mentira, mesmo que seja com boa intenção, termina de forma trágica. Renata chega até eles, bem triste. Ela diz que Jerônimo foi preso devido a um assunto de Álvaro Neves. Gonçalo e Regina ficam preocupados. Gonçalo diz que vai ligar para os advogados da empresa para ver o que podem fazer. Regina quer adiar a lua de mel, mas Renata pede que eles viajem e se divirtam. Renata diz que sabe que não está só e que tem a eles, mas não quer prejudicar esse dia deles. Renata agradece por tudo e diz que está bem. Roberta comemora em seu quarto pelo inferno que fez. Ela diz que adorou ter se vingado de Matias e Adriana por tudo que eles fizeram a ela. Roberta quer se livrar de Josefina, pois não aguenta mais ela. Isidro diz a Inês que Roberta sempre faz inferno de alguma maneira. Inês diz que filho de peixe, peixinho é. Inês diz que Roberta, sendo filha de Josefina e Renata de Regina, tudo faz sentido, porque a preferência de Josefina por Roberta, a afinidade entre ela, faz tudo ser mais lógico. Isidro diz que só precisam provar que Renata é filha de Regina. Inês diz que Renata é, e sabem que precisam de provas irrefutáveis, mas Renata é. Inês mostra o copo que Renata usou e diz a Isidro que naquela taça tem as digitais de Renata. Isidro diz que a ideia dela foi genial, mas acha que aquela taça não sirva, porque as digitais não estão claras, já que sumiram. Isidro diz a Inês que para funcionar ela teria que ter guardado a taça com uma luva em mãos, em um saco plástico. Inês diz que vai tentar conseguir as digitais de Renata de todo jeito, enquanto ela estiver ali. Isidro diz que precisam descobrir quem está ajudando Josefina dentro da prisão. Renata está preocupada com Jerônimo, enquanto ele está preso na cela, pensando na esposa, com vontade de estar ao lado dela. Ele afirma que sofre e precisa da esposa. Renata está disposta a tirar o marido da cadeia a todo custo. Augusto recebe uma ligação de um cara que fala que está enviando para ele a informação que ele pediu e o telefone de uma pessoa que pode ser de mais utilidade. Aníbal chega ao escritório do pai. Augusto propõe a Aníbal que fique em sua casa, pois gostaria de conhecê-lo melhor. Ele diz que não é o monstro que fizeram ele acreditar. Aníbal aceita pensar nisso e se retira para ir dormir. Augusto caminha e diz em pensamento:
Você é conveniente pra mim aqui, porque com sua amizade com aquela garota Alison, me permite saber tudo o que acontece na Fazenda Bonita. E com Renata, talvez eu precise comprar seu carinho e transformar a imagem que você tem de mim em um santo. Augusto verifica no computador e encontra informações sobre a vida de Marina. Aníbal vai para o seu quarto, ainda meio mancando. Ele vê na sua bolsa uma carta de uma pessoa e, ao ler, diz: "Você diz que não é meu pai, Augusto. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que você é sim." Ele guarda a carta em mãos. Renata faz uma ligação para Augusto. Ela pede desculpas por ligar a essas horas e pede ajuda dele para tirar as acusações contra Jerônimo. Augusto não aceita. Ele diz que tentou fazer isso quando Jerônimo foi preso, mas seu advogado lhe disse que a denúncia não pode ser retirada, porque os funcionários públicos estão metidos. Por outro lado, Constança e Honório chegam em casa. Honório diz a Constança que foram sortudos, pois no casamento deles não aconteceu nada. Constança pede que o marido vá descansar e dá a desculpa de que irá à cozinha preparar um chá. Na verdade, Constança vai ao quarto onde Corina está com Amparo. Constança as observa dormindo. Ela acaricia a bebê e logo sai. César, finalmente, chega ao seu apartamento. Ele vê que o pai ainda está acordado. Benjamin pede para conversarem. César diz que Adriana brincou com seus sentimentos e o enganou. Ele diz que Adriana o deixou como o pior dos idiotas. Benjamin diz que Adriana não zombou dele e nem o enganou, e tudo o que ela fez foi por amor. Ele chora e diz que pensava que ela o amava e que tinham uma relação. Ele diz que iria pedi-la em casamento no dia da inauguração do seu restaurante. Benjamin pede que ele se acalme para entender por que Adriana fez o que fez. Adriana, Matias e Julieta continuam preocupados com César. Eles querem procurá-lo. Benjamin liga para Adriana e avisa que César apareceu. Eles ficam tranquilos. Julieta lamenta por César e por Benjamin ter que dar a péssima notícia para ele. Benjamin diz a César que Adriana terminou com ele num dia que ele desmaiou na casa dela devido ao estresse. César se lembra de quando acordou do desmaio que sofreu na casa de Adriana, de Constança. Ele diz que quando desmaiou, acordou sem se lembrar de nada. Benjamin diz que esses desmaios e essas enxaquecas fizeram eles agirem dessa forma para ajudá-lo. Benjamin diz a César que se aproximou dele por isso, mas que já queria se reconciliar com ele. Benjamin diz que foi Adriana quem ligou para ele para ajudá-lo e ficar com ele nesses momentos. César pergunta ao pai por que mentiram tanto por causa de desmaios e simples enxaquecas. Benjamin dá a entender que o filho está com os dias contados. César se entristece ao saber de tudo. Benjamin abraça o filho e diz que ele tem um tumor no cérebro e não queria que ele soubesse. Por isso, pediu para eles, os jovens, esconderem dele. Ele chora. Benjamin fala que o tumor é inoperável. César se sente muito mal e pergunta o que pode fazer e qual tratamento deve seguir. Benjamin diz que não há nada que se possa fazer. Ao saber que logo irá partir, César sofre muito, pois é tão jovem e está com essa terrível doença. No dia seguinte, Augusto liga para Saul, ex-namorado de Marina, e propõe um negócio envolvendo muito dinheiro no meio e muitos benefícios. Aníbal telefona para a casa da Bonita. Alison atende. Aníbal chama ela para vir à fazenda Cruz do Amor. Alison diz que sua avó não gosta muito de Augusto. Aníbal diz que quer vê-la. Carlos e Matilde cumprimentam Severino e dizem que sentiram muitas saudades dele. Severino diz que também sentiu falta deles e estava doido para sair daquele hospital. Matilde e Carlos pedem para Severino marcar a data do casamento deles para o mais rápido possível, mas primeiro Jerônimo tem que sair da cadeia. Severino concorda. Jerônimo segue aflito na cadeia. Marina o visita novamente e leva um pacote com o lanche e uma coberta para ele. Jerônimo pede que ela não se incomode com ele e pense nela e no bebê. Marina diz que antes de vir ali foi ao médico e fez um ultrassom. Ela diz que os bebês estão muito bem. Jerônimo vê uma fotografia do ultrassom e fica feliz. Ele diz que adoraria ter acompanhado ela nesse ultrassom. Marina diz que não conseguiu dormir vendo ele preso ali, pois não suporta vê-lo preso.
Ela diz que daria sua vida para ele sair daquele lugar. Ela toca na mão dele. Renata chega ali e vê os dois juntos. Jerônimo pergunta como Renata soube que ele estava ali. Renata diz que todos sabem e pegou o primeiro voo quando soube e veio para ali. Marina se despede deles e sai. Jerônimo diz a Renata que não queria que ela o visse ali, atrás das grades. Renata diz: "Claro, todo mundo pode saber que você está preso, né? Menos eu." Jerônimo diz que as coisas não são assim. Renata diz que é a esposa dele e sempre é a última a saber das coisas. Renata sente ciúmes de Marina por ela ter vindo ali. Jerônimo afirma que não sabe como Marina soube. Ele jura que não pediu para ela vir ali. Marina sai do local chorando. Ela pede que a enfermeira peça um táxi para irem para casa. Ela diz que não é o lugar, mas sim a presença da esposa de Jerônimo ali. Marina se chama de tonta, pois Renata viria ali quando soubesse da situação. Jerônimo faz Renata entender o motivo dele ter escondido dela que estava preso. Renata diz que queria ter estado ali, apoiando ele, seu marido. Renata diz que fizeram um trato de evitar mentiras. Jerônimo diz a Renata que sentiu falta do olhar e do abraço dela. Eles se beijam. Renata diz que sentiu uma angústia grande de vê-lo preso e quando chega ali, encontra Marina. Renata diz que se enche de raiva quando Marina fica perto dele, porque quem deve estar ao lado dele é ela, porque ela é a esposa dele. Jerônimo pergunta por que ela não entende. Renata diz que o entende, mas fizeram um trato de evitar mentiras e entende que ele faz tudo para protegê-la e cuidá-la, mas prefere cuidar de si mesma. Eles dizem o quanto se amam. Renata fala que o casamento foi lindo, mas Roberta decepcionou o casamento com uma indiscrição. Renata diz que falou com Roberta sobre Ezequiel e ela continua afirmando a mesma coisa, que ele a estuprou. Jerônimo diz a Renata que só sairá da cadeia depois que terminar as investigações. Renata se aflige. Renata diz que vai tirá-lo dali. Eles se abraçam e se beijam. Adriana vai ao apartamento de César e pergunta a Benjamin como César reagiu com tudo. Benjamin diz que ele ficou sem falar e pediu para ficar sozinho. Adriana sofre. Benjamin diz que César foi ao médico. Adriana se sente mal e diz que não quer que César sofra por se sentir enganado. Benjamin diz que César sabe muito bem porque ela fez tudo o que fez e só precisa de tempo. O doutor diz a César que desde a primeira vez que as amigas dele vieram ali, já sabiam do tumor dele, mas Benjamin se opôs que dissessem a ele a verdade. César pergunta por que seus desmaios e suas dores diminuíram. O doutor diz que o medicamento que ele estava tomando ajudou. César pergunta se os medicamentos podem controlar o tumor. O doutor diz que, infelizmente, não, já que o tumor não tem cura. O doutor aconselha César a aproveitar muito bem os últimos momentos de vida e que viva, e goste da vida intensamente, até onde der.